Olá, tudo bem? E o tema de hoje nós vamos falar sobre cobertura adicional de risco de guerra no seguro de transportes. Eu já volto. Conforme falado e anunciado, hoje nós vamos falar sobre essa cobertura devido aos conflitos, entre Rússia e Ucrânia. As seguradoras tiveram que tomar algumas atitudes, mas antes de nós falarmos qual foi a atitude da seguradora, eu quero falar sobre a cobertura adicional que existe nas apólices de transportes. Então nós vamos estar falando um pouquinho, vamos falar sobre hoje, sobre essa cobertura. E vamos estar separando por itens, para ficar bem tranquilo. Perfeito? E hoje, cada seguradora tem o seu produto, tem o seu clausulado, mas o normal é da cobertura adicional, é o número 211, é uma cobertura adicional para o risco de guerra, para os embarques aquaviários e aéreos. Então eu queria, para ficar bem à vontade para vocês, nós não vamos falar na íntegra sobre o que cobre, o que é risco excluído dessa cobertura, porém eu me coloco à disposição. Quem quiser, está aqui a descrição do vídeo, entre em contato comigo, eu envio para vocês a cláusula na íntegra. Conforme prometido, eu vou estar falando sobre itens. Item a item, questão do que nós vamos estar falando. Então nós vamos falar sobre o pagamento de prêmio adicional. Pastor, o que vem a ser isso? É realmente sobre a cobertura adicional. Você tendo essa cobertura na apólice, importante. Será que você tem essa cobertura? Verifique na sua apólice, fale com o seu corretor. Você tendo essa cobertura, a seguradora vai te cobrar uma taxa adicional e tendo essa taxa adicional, você vai pagar um prêmio adicional por isso. Perfeito? Então, tendo esse prêmio adicional, você vai estar amparado na sua apólice. Tá? Então vamos estar falando agora de um próximo item. Mas exatamente então, já que você falou dessa cobertura adicional, o que cobre? O que ampara? Então eu vou estar falando algumas coberturas. Lembrando, quem quiser receber essa cobertura adicional, vamos chamar assim dessa cláusula, na descrição do vídeo está aqui, é só entrar em contato comigo, mandar um e-mail para mim, que eu com todo prazer vou estar enviando para vocês. Mas vamos lá. O que cobre? Então vou estar falando agora alguns itens. Causado diretamente por. Então eu vou estar falando para você. Tudo que eu vou estar falando aqui é tudo em consequência de guerra. Então vamos lá. Por questão de comoção civil, por qualquer ato de hostilidade, por uma questão de uma potência beligerante, questão de bombas, questão de torpedos, tudo. Olha, você vê, tem tudo questão de ver, Questão de bombas abandonadas, questão de armas de guerra abandonadas. Tudo isso faz parte desta cobertura, tá? Outro item importante também. Bom, nós falamos das coberturas, o que tem, e algumas, é questão do pagamento do prêmio. Mas diante de tudo isso, o que as seguradoras fizeram? Na realidade, as seguradoras, por trás delas, elas têm o quê? Os resseguradores. Lembram lá que a gente falou lá com o diretor da seguradora, lá o Siqueira, ele falou um pouquinho lá do ressegurador? Quem não viu esse vídeo, acesse lá nosso canal e vê lá o live que a gente fez com o Siqueira, ele falou. O que as seguradoras fizeram? Elas mandaram um comunicado para todos os corretores informando o seguinte, olha, a partir de tal data está cancelado a cobertura de guerra para Rússia, e para o país conflito que estão tendo o outro país que é o vizinho. Então assim, como nós temos esses dois países, a Ucrânia que está em conflito, então existe também outros países que são vizinhos. Antes da gente entrar no outro item, eu queria falar um pouquinho aqui. Quando a seguradora informou
e né, a correspondência que está cancelando, a partir do momento da data né, que ela mandou a correspondência, que está cancelando a cobertura, as viagens que estavam em risco estão amparadas. Não tem problema nenhum. Porém, a partir do momento que a companhia enviou a correspondência daquela data para frente, não tem cobertura. Ficou claro? Então vamos lá. E outro item muito importante, tá? É o seguinte. Existe umas demais coberturas. Poxa, Sousa, e como é que fica as demais coberturas? Não, as demais coberturas ficam inalteradas, tá? Poxa, mas qual é a questão das demais coberturas? Poxa, as demais coberturas da apólice. Se tiver um incêndio, se tiver uma explosão, se tiver umas avarias, né? Como é que eu faço, né? As coberturas referentes aos demais riscos, tá? Isso vai estar amparado na apólice. Como eu falei, né? Se tiver um naufrágio, né? Se tiver essas avarias, mas se não for decorrência desse conflito bélico, vai estar amparado. Poxa, Sousa, então você está me dizendo que as demais coberturas vão estar amparadas na apólice? Sim, desde que não tenha nada a ver com a parte da guerra. Eu queria aqui também deixar bem claro, registrado, né, que o tema de hoje teve uma participação especial de um grande amigo, o Walter Arruda de Castro. Nós conversamos essa semana, né? As seguradoras mandaram as correspondências, a gente acabou conversando um com o outro e, né, falou, Walter, e aí, como é que foi essas coisas aí? Ele conversou comigo e ele teve essa participação, então quero deixar aqui registrado aqui que algum dos itens aqui a gente acabou conversando e teve a participação dele. Walter, gratidão e um grande abraço. E aí, meus amigos confrarianos, o que vocês acharam do tema de hoje? Interessante, né? Isso porque eu estou falando só de um tema de guerra. Mas amanhã pode acontecer de outros países vizinhos ter outros problemas. E as seguradoras vão tomar a decisão, com certeza os corretores de seguros vão ser avisados. Importante, só para deixar registrado também. O Brasil é um grande parceiro comercial desses dois países. O Brasil exporta, por exemplo, amendoim para esses países. Como é que fica? A parte de cobertura securitária, infelizmente, não vai ter. Perfeito? Bom, se inscreva no canal, deixa lá o seu like, venha se conectar comigo, estou no LinkedIn. Sim, estou no LinkedIn. Um grande abraço e até um próximo vídeo.